Palavra de Deus que está em Juízes, capítulo 2, a partir do verso 7. Nós temos um contexto de Josué, que levou o povo de Israel à conquista de Canaã, e orientando o povo sempre a buscar a Deus, levando o povo a tomar uma decisão para servir a Deus de forma bem contundente, e ele chega a dizer: olha, vocês têm que escolher a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos pensando esse tempo, neste mês, o mês da família, combatendo os inimigos da família, e durante esse mês todo nós vamos focar na nossa família, buscando na palavra de Deus formas, métodos e aquilo que Deus nos ensina para que a nossa família seja uma família dentro da vontade do Senhor. Eu quero que você observe muito bem esse texto que está registrado em Juízes capítulo 2, a partir do verso 7, que diz assim: o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Senhor, aqui está a sua santa e bendita palavra. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que nós possamos realmente, ó Deus, viver no centro da Tua vontade e aplicar cada um dos ensinos que o Senhor tem nos dado através do culto da Escola Bíblica Dominical e aplicá-las à nossa família e às nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Imagine a primeira igreja batista de São Caetano daqui 80 anos virar um supermercado. Imagine o seu filho não servir a Deus. Imagine os seus netos não buscando mais a Deus, nem conhecendo a Deus, nem fazendo conta de quem Deus é. Pior do que isso. Imagina o seu neto virar um satanista. Alguém que desconhece a vontade de Deus, alguém que anda totalmente contra tudo aquilo que você viveu e que você ensinou aos seus filhos. Já pensou isso? Nós pensamos assim: imagina, pastor, isso nunca vai acontecer com meus filhos e meus netos. Aconteceu aqui com Josué. Josué serviu a Deus, e a geração que presenciou os feitos do Senhor, desde quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, e viveu e conheceu tudo aquilo que Deus tinha feito, serviram a Deus. Mas veio uma geração, Paulo, que não conheceu a Deus. Veio uma geração que não sabia nem dos feitos de Deus. E por que isso aconteceu? Porque os pais não passaram aos filhos aquilo que tinham aprendido dos seus pais. Porque deixaram os seus filhos cair no esquecimento da palavra de Deus. Deixaram com que seus filhos não se lembrassem mais e não ouvissem a história do povo de Israel. Negligenciaram o estudo da palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9, quando diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiver
em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as as mãos e prenda-as na testa como lembrança, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. O povo esqueceu de fazer isso. Às vezes nós pensamos assim, pastor, isso nunca vai acontecer conosco. Nós conhecemos o que veio da Europa, que foi Martinho Lutero, Charles Spurgeon, John Stott, que foram grandes teólogos que pregaram a palavra, e a Europa hoje é conhecida como pós-cristã. Dificilmente nós temos o nosso amigo Tony, que vive na Espanha, ele diz, pastor, a coisa mais difícil que tem aqui é achar uma igreja e poder conviver, e ele vive num lugar onde ele está longe de uma igreja que ele encontrou para poder congregar ali. Isso está acontecendo, eu vou dizer a você, isso está começando a acontecer no nosso país. A palavra para nós hoje é compreender a omissão do papel dos pais na criação dos seus filhos. E nós precisamos combater esse comportamento de cada um de nós que pode levar os nossos filhos a caírem numa situação de que não conhecem a Deus. E nós precisamos, como pais, nos atentarmos para que e garantir que os nossos filhos e os nossos netos possam conhecer a palavra de Deus. O que fazer para que as próximas gerações continuem buscando a Deus? O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer para que a sua família, os seus filhos, os seus netos possam continuar ouvindo a palavra de Deus? Qual posição que você está? Você está numa posição em que você é comprometido com Deus? Ou você está numa posição em que você não sabe realmente as coisas de Deus e você conta que o seu pai conhece, então você vai ser abençoado também? Ou você está naquela condição que não sabe nada de Deus, não conhece o plano de salvação e não está nem aí para isso, não se importa com Deus? Qual é a sua condição neste momento? É preciso nós avaliarmos as nossas vidas e compreendermos que o primeiro passo que eu, Wagner, posso tomar e que você pode tomar para que a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos conheçam a palavra de Deus, é eu e você passar tempo com Deus. É eu e você conhecermos a Deus. É eu e você ter comunhão com Deus, porque quando nós temos comunhão com Deus, isso vai se expressar de uma forma natural na nossa vida. Você vai andar na sua casa, os seus filhos vão ver você lendo a Bíblia, seus filhos vão ver você orar, você vai orar com seus filhos, você vai ler a Bíblia com seus filhos, eles nunca vão esquecer da palavra de Deus. Mas não basta só ensinar, você tem que ser exemplo, você tem que viver a sua comunhão com Deus, os seus filhos têm que olhar em você e ver em você, o meu pai tem problemas, a minha mãe tem dificuldades, eles têm um monte de pecados, mas eles têm comunhão com Deus. E é necessário que nós possamos passar tempo com Deus. É por isso que nós decoramos textos da palavra de Deus, como cada homem um guerreiro. Mateus 22, 36 a 38. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Disse Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, coração, de toda a sua alma e de todo o seu. Este é o primeiro e maior. Nota 10 para os alunos de cada homem um guerreiro. Exatamente isso, amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós dedicamos a nossa vida a Deus. Eu já ouvi gente, nós perguntamos para algumas pessoas, o que é Jesus para você? Jesus é a pessoa mais importante deste mundo. Para as outras pessoas, não para mim. Porque para a maioria é isso.
Ele pode dizer, Jesus é tudo. Não é nada, Jesus. Porque se Jesus é tudo para nós vamos amar a Jesus. E se nós vamos amar a Jesus, nós vamos conhecer a tua palavra. E quando nós conhecemos a sua palavra, nós aprendemos que Jesus diz, aquele que me obedece, me ama. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Então, a primeira coisa que nós devemos compreender é que o propósito de Deus tem para nós é ter compromisso e relacionarmos com Ele e ter a nossa vida transformada, ter as nossas convicções transformadas, ter a nossa família transformada, ensinando os nossos filhos a ler a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer os heróis da palavra de Deus e saber que esses heróis são homens como nós somos, homens pecadores, mas que se disporam a fazer a vontade do Senhor. É minha responsabilidade ensinar isso para os meus filhos. Eu não tenho neto, mas terei, irmã Márcia, pela fé. E eu já comprei um livro de história para os meus netos. Está guardado. Pastor Eli Bento estava aqui, eu vi um livro lá de história, eu falei, é esse aqui mesmo que eu vou comprar. Comprei um livro e também comprei um joguinho de brinquedo de chave de fenda, alicate. Aí, alguém lá em casa falou assim, mas se for neta? Eu falei, não tem problema, eu ensino ela também. Nós vamos todo mundo mexer com madeira e ser feliz. Mas é importante, irmãos, a gente se dispor a ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. É tão importante. Como é bom a gente ver as crianças aqui saindo calmamente, viu como elas saíram aqui? Sem fazer barulho. Foram fazer o quê? Foram ouvir da palavra de Deus na linguagem delas. É por isso que você, pai, você, mãe, você, avô, avó, nós temos uma grande responsabilidade. Não deixar que os nossos netos não venham buscar a Deus. Buscar a Deus na presença deles, desde a tenra idade. Contar histórias da Bíblia para os seus filhos, para os seus netos. Amar a palavra de Deus, porque eles vão se espelhar em vocês. Filho sempre imita o pai. Eu lembro quando eu trabalhava de zelador, muitos anos atrás, meu filho era pequenininho, caçula, e eu trabalhava de zelador, e um dia ele pegou a chave do zelador, cheio de chave, né? Pôs a chave na cintura assim, o calção quase cai, e pôs a minha botina. Eu falei, que é isso, filho? Não, eu sou o papai. Vai estar amarrado, filho, dá essa chave aqui, vai estudar, vai fazer algo muito melhor. Mas, filho, é isso, ele quer imitar o pai. Não é verdade? Ele quer imitar o pai. Um dia desse eu estava conversando com o irmão. Deus é pai. Não pode quebrar, nós só temos esse aqui. Não pode quebrar. E o menino dele, pequenininho, falou assim, na escola, o que você quer ser? A professora perguntou para ele, ele falou assim, eu quero ser missionário e eu quero exercer a profissão do meu pai. Por quê? Porque meu pai é missionário e exerce a profissão que eu gostaria de exercer. É bênção de Deus. Veja só, que bênção a gente poder olhar para os nossos filhos e nós temos um bom exemplo, e nós precisamos ser, irmãos. Se nós temos uma condição e temos comunhão com Deus e olhamos para os nossos filhos e não temos referência à nossa volta, você tem que ser a referência do seu filho. Você tem que ser aquele que paga o preço para ter uma vida santa, para que o seu filho tenha uma vida santa, para que os seus netos e bisnetos tenham uma vida santa e conheça a vontade do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer a nossa parte para que Deus possa cumprir a parte dele quando nós abrirmos os nossos corações. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que andaram com Jesus e hoje estão longe do caminho do Senhor. Gente que exercia ministério,
gente que buscava realmente, trabalhava aqui, vinha à frente, tinha trabalhos. E um dia eu encontrei uma dessas pessoas e ele disse: pastor, eu me aposentei. Como que é isso? O céu não chegou, como que você se aposentou? Não, pastor, eu já estou numa condição em que eu não quero mais ir para a igreja. Já fiz tanto pela igreja. Olha só. Olha o pecado permeando o coração da pessoa. E não importa a idade, irmãos, que você tenha. Talvez você viveu 70, 60, 50 anos servindo a Deus na igreja e você fala: agora acabou, agora eu não quero mais. Não acabou, não. Um casal de missionários ficaram 50 anos no campo. Voltaram para casa achando que a igreja ia recebê-los com uma festa e não tinha ninguém, nem no aeroporto e nem na casa deles. Eles entraram em casa, a mulher entrou, e o marido se revoltou, falando: ninguém veio me receber aqui. Depois de 50 anos de vida ministerial, no campo, eu venho para casa, já velho, idoso, não veio ninguém me dar um abraço. Quando a gente chega em casa, acha que vai ter um pouco de afago, um pouco de carinho, um pouco de descanso. É isso que nós recebemos, porque nós ficamos 50 anos no ministério, e quando voltamos para casa, e isso é o que nós recebemos? Ele pegou, a mulher tentou conversar com ele, a sua esposa. Ele falou: não. Ela falou assim: vamos orar. A mulher dele disse. E ele disse: não, eu não vou orar, não. Fica você orando aí, eu vou caminhar. E ele foi caminhar. Caminhou 2, 3, 4 horas lá. E ele voltou, entrou na casa. A esposa estava fazendo alguma coisa na pia. E ele disse assim: você orou a Deus? Orei. E ele respondeu para você: se é isso que a gente recebe depois que volta para casa, depois de 50 anos de ministério? Ele falou: perguntei, e ele respondeu. E o que ele disse? Ele disse que nós não chegamos em casa ainda. Ainda não chegamos em casa. Quando a gente chegar em casa, nós seremos honrados. Então, a nossa vida aqui, irmãos, termina quando acaba. Quando nós vamos para o céu. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos a missão de viver o Evangelho, pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho para as pessoas. Em segundo lugar, como que nós podemos fazer para que as próximas gerações não venham cair no esquecimento da palavra de Deus? Ter uma relação de amor e compromisso com a sua família. Efésios 5:25 vai dizer: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Irmãos, a mulher no lar, ela tem um papel primordial, importantíssimo. Mas ministrar no coração dos filhos a palavra de Deus, Deus delegou isso ao homem. Não que a mulher não pode ensinar, a mulher deve ensinar. Ela precisa ensinar. Só que as mulheres têm tomado o lugar dos seus esposos. Por quê? Porque muitas vezes o marido ele é omisso para ensinar a palavra de Deus. Deixa aí que a minha esposa está ensinando. Eu levo o sustento para casa, eu cuido daquilo que a família precisa. Deixa que a minha mulher resolve isso, ela vai para a igreja, ela leva as crianças. Não, irmãos, é a nossa responsabilidade e é a honra para nós, como homens de Deus, ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Nós precisamos compreender que nós temos que amar a nossa esposa, cuidar da nossa esposa, cuidar dos nossos filhos e saber que, se nós formos omissos, as mulheres vão fazer o trabalho delas. E o nosso. E, normalmente, o homem, nós temos muito de Adão, irmãos. Muito de Adão. Nós temos muito de Adão e pouco de Davi. Não nas coisas erradas que Davi fez,
mas em reconhecer o seu erro. A gente tem muito pouco disso. A gente tem mania de delegar para as mulheres. Um dia desse eu vi uma visão que eu achei, eu falei, isso é muito de nós, homens. Tinha uma jovem senhora com uma criança no colo, uma sacola na mão, a bolsa e a mochila nas costas. E o marido vinha segurando um papel atrás. Só o papel. E a esposa na frente, com o neném aqui, uma mochila nas costas e a bolsa dela carregando. Eu pensei, é muito da gente mesmo isso aí, né? É muito dos homens. Deu vontade de chegar lá, moça, dá licença. Pegar a mochila dela e entregar para o marido dela, vamos dar uma forcinha aqui. Né? Deu vontade de fazer isso. Mas a gente faz isso até de forma inconsciente, sabia? Porque nós somos assim. Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos tomar as rédeas, não ser o cara machista, mandão, não é isso. É liderar a sua família em amor. É ser aquele que, se precisar, entregue a sua vida, como a palavra de Deus está dizendo. Se você precisar morrer pela sua esposa, pela sua família, morra pela sua esposa e pela sua família. Pague o preço de você ter uma família que sabe que tem você como aquele que é o protetor da sua família. Nós precisamos, irmãos, ter a condição de entender que nós somos peça-chave para que a nossa família seja uma família abençoada. Cada homem que está aqui, cada pai, cada marido que está aqui, você é peça-chave para que a sua família seja uma família abençoada e para que os seus netos sejam netos abençoados. Eu não estou dizendo que se você viver a sua vida como você deve viver e garantir para você que os seus filhos e seus netos vão servir a Deus. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você tem que fazer o seu papel e contar com a graça e a misericórdia do Senhor para que seus filhos e seus netos se convertam a Jesus também. Nós temos que fazer a nossa parte e orar sempre, interceder pelos nossos filhos. Mas a nossa condição, muitas vezes, irmãos, é que nós estamos num lugar em que nós vamos ou abençoar os nossos filhos ou nós vamos amaldiçoar os nossos filhos. Eu quero exemplificar isso para você. Abraão conheceu a Deus, amava a Deus. Deus dá um filho para Abraão. E quando aquele filho é o filho da promessa, é o filho que Deus faria dele uma grande nação, Isaque, então ele fala para Abraão o seguinte: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, o filho que você tanto ama, e sacrifica ele para mim. É normal naquela época, com aquele povo, sacrificar os filhos aos deuses. Por isso que Abraão, naquele contexto em que estava começando a conhecer a Deus, ele não questionou. Deus pediu, então eu vou fazer. Por que ele ia fazer? Porque ele amava Deus. Porque para Abraão, que era comprometido com Deus, ele dizia assim: primeiro o Senhor, depois o Senhor, continua sendo o Senhor, e o Senhor continua sendo a prioridade da minha vida. Eu faço o que o Senhor mandar eu fazer. Chega Isaque, homem que conheceu o Deus do seu pai, mais ou menos, e pensou o seguinte: Deus abençoou meu pai, Deus também vai me abençoar, ok? E viveu uma vida e não se preocupou em ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. Pior, domingo passado, o Jardel estava nos falando sobre a história de Esaú, Jacó, de Isaque, de Rebeca, e nós vimos ali que Isaque tinha preferência por Esaú, e Rebeca tinha preferência por... Já começou tudo errado. Que negócio é esse de você ter filho preferido? Amar um mais em detrimento do outro e vice-versa? Você tem um casal que não se conversavam, não se relacionavam, não tinha cumplicidade um com o outro? Que família doida é essa?
Graças a Deus que Deus usou ele, Deus pode usar a minha vida, Deus pode usar a sua vida também. Se eles, que eram cheios de problema, Deus usou, Deus também pode usar a nossa família também. E Deus olhando então, Isaac vem Esaú e Jacó. Esaú não estava nem aí para as coisas de Deus. Jacó também não estava nem, ele nem conhecia Deus. Ele não tinha compromisso com Deus, ele nem sabia de Deus. Por quê? Porque Isaac não ensinou isso aos seus filhos. E quando você olha Jacó, que deu um tombo no pai, enganou o irmão junto com a mãe, fugiu, foi lá para a casa do seu tio Labão. Só que ele aprendeu uma coisa, onde ele estudou, Labão se formou. E tudo que ele fez com a família dele, Labão fez com ele. Olha só. Mas nós aprendemos algo interessante. Abraão comprometido com Deus. Isaac, mais ou menos. Deus abençoou meu pai, Deus vai me abençoar. Jacó e Esaú, nada de Deus. Não conheciam a Deus. Um outro exemplo é Davi. Amava a Deus, confiava em Deus, adorava a Deus, buscava o Senhor, era fiel a Deus, cometeu os seus erros, cometeu os seus deslizes, sim, mas era um homem que, na mesma proporção em que ele errava, na hora que ele foi confrontado, ele não jogou a culpa na Batseba. Ele falou o quê? Eu pequei. Era um homem comprometido com Deus. Aí você chega em Salomão, seu filho querido, que se torna rei. Salomão comete um erro terrível, desobedece a Deus, começa a juntar riqueza, começa a juntar cavalos e começa a casar com muitas mulheres. E Deus tinha falado para não fazer isso. Juntar cavalos significa que é aquele exército que tem muitos cavalos, geralmente é que ganhava as batalhas. Por que Deus não queria isso? Porque Deus queria que Salomão confiasse nele, e não no poder bélico dele. E você olha, então, Salomão, que é envolvido por esse tanto de mulheres, se afasta de Deus e vai adorar a outros deuses. Aí vem a próxima geração, o Roboão, não sabe nada de Deus, nada. Teve uma crise, rachou o reino, dividiu o reino, não conhecia Deus. É interessante quando nós olhamos esses exemplos, irmãos, porque você vê Davi, um homem comprometido com Deus, você vê Salomão, que inicia confiando em Deus, ele se desvia, lá no final da sua vida, ele vai voltar para Deus, mas o estrago já estava feito, porque ele não buscou a Deus como seu pai buscou, e deixa uma geração cair longe de Deus. O Novo Testamento chama Davi e Abraão de quente. O Novo Testamento chama Isaac, Salomão, de morno. O Novo Testamento chama Esaú, Jacó, Roboão, de natural. Não conhece a Deus. O problema é que esse pessoal aqui, que é Isaac, Salomão da vida, esse pessoal morno, sabe o que o pessoal morno faz? Ele dá munição para quem não é crente não se tornar crente. Porque esse pessoal que não conhece a Deus, ele vai dizer o seguinte: para ser crente como esse pessoal aqui eu não quero nem saber. Percebe? Esse pessoal que é inconstante, que não tem compromisso com Deus, esse pessoal não busca a Deus e não deixa os outros buscarem a Deus também, por causa do seu mau testemunho. Não ama a igreja. Quando vem na igreja, cria um monte de problemas na igreja.
Só está aqui, muitas vezes, para falar mal da igreja, falar mal dos ministérios, falar mal de tudo. Sempre tem um defeito, e isso é desafiador. Desafiador. O dia que veio o missionário Reinaldo aqui, e ele pregou sobre missões, tal, quando terminou, ele saiu ali, uma pessoa conversou com ele e falou assim, vocês têm que fazer isso mais, mas mais aqui, não é mais lá fora, tal. E ele ficou todo constrangido, o missionário, e eu falei assim, mas nós temos que fazer tanto aqui quanto lá fora. Aí depois eu conversei com esse rapaz, à parte, e ele, não, eu sou de igreja. Eu só não vou, mas eu sou de igreja. Falei, então está explicado. Então está tudo certo, é isso aí mesmo, né? Então está tudo certo. A Bíblia chama Abraão, Davi, de espiritual. A Bíblia chama Isaac e Salomão de carnal. A Bíblia chama Esaú, Jacó, Roboão, de natural, daqueles que não conhecem a Deus. Aonde você está? Se tivéssemos 3 cadeiras, qual dessa cadeira que você ia sentar? Já parou para pensar nisso? Você precisa pensar nisso. Você precisa deixar de ser pedra de tropeço, se você o é. Você precisa sair dessa condição em que você não busca Deus e não deixa os outros buscar. Mas você também tem que sair daquela condição que não conhece a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Jacó teve um encontro com Deus. E quando Jacó teve um encontro com Deus, ele agarrou a Deus, aquele anjo que representava Deus, igual um carrapato agarra num cachorro, não soltou de jeito nenhum. Ficou a noite inteira lutando com aquele anjo. E aquele anjo abençoou ele e tocou na articulação da coxa dele. E todo mundo que via Jacó, que não era mais Jacó, era Israel, ele fazia o quê? Mancava. Quem busca Deus e quem tem compromisso com Deus, leva a marca de Deus. Se você tem compromisso com Jesus, as marcas de Cristo estão na sua vida. Se você tem compromisso com Deus, quando você abre a sua boca, as pessoas vão ver que você tem algo de bom para oferecer a elas. Quando você tem compromisso com Deus, você é luz no meio das trevas. Você é sal naquele lugar insípido. Você é água para matar a sede daqueles que têm sede da palavra de Deus. Você é lâmpada. Você é instrumento de Deus. Deixa de ser morno. Sabe por quê? Gente morna, Jesus tem vontade de vomitar. É isso que a palavra de Deus nos fala. Eu estou a ponto de vomitar. Já pensou? Se você encontrar com Jesus, você chegar a falar assim, e aí, Jesus? Eu falei, e aí, Jesus? Eu estou com mal-estar, estou quase vomitando quando eu olho para você. Já pensou que terrível você ouvir isso de Jesus? E Deus está falando para você, seja sal, tem realmente compromisso. E se você não conhece a Deus, Deus está dizendo, hoje é noite de salvação, hoje eu quero escrever o seu nome no livro da vida. Mas para me escrever o seu nome no livro da vida, você tem que dizer assim, Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu faço tudo errado e que às vezes eu sou pedra de tropeço na vida dos outros, mas eu quero ser quente, eu quero ser compromissado, eu quero ser espiritual, porque eu quero que o Espírito Santo more dentro do meu coração. É isso que Deus espera de cada um de nós, Ele quer de cada um de nós. Que nós possamos nos submetermos à sua vontade e não sermos uma geração que vai ser responsável para que a outra geração não conheça a Deus. Que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal, que as pessoas possam olhar para nós e dizer, olha, eu não gosto daquele crente ali, mas ele é coerente com aquilo que ele prega. Ele tem uma vida transformada. E ele tem algo de bom para nós. Seja essa pessoa. Seja a pessoa que será instrumento nas mãos de Deus para abençoar as outras gerações.
que quando você morrer, e hoje nós, infelizmente, tivemos que fazer o velório da irmã Maria José aqui, 92 anos, e dedicadas ao Senhor. Deixou uma família servindo a Deus. Seu esposo, de igual forma, está internado também na UTI, mas também um homem de Deus. E na lápide da irmã Maria, se nós fôssemos colocar calmamente, tranquilamente, poderíamos colocar: combati um bom combate, terminei a carreira. Eu peço a Deus que o dia que eu morrer, eu não espero não morrer, claro, espero ser arrebatado, todos nós. Mas se eu tiver que morrer, se eu for digno, por favor, coloque isso na minha lápide. Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Vamos proteger as próximas gerações. Vamos viver para abençoar os nossos netos, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, e a igreja de Jesus seja vitoriosa. Vamos ficar em pé? Nós vamos louvar a Deus neste momento e orar para que Deus possa cumprir a tua vontade em nossa vida. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos dentro da tua vontade. Senhor, nós não queremos, ó Deus, ser pessoas que não têm compromisso. Nós não queremos causar vômito no Senhor, Pai. Nós queremos que o Senhor se alegre com cada um de nós. Nós pedimos ao Senhor: perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia da nossa vida. Ó Deus, se você está aqui nesta noite e ainda não tem certeza da sua salvação, e você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, eu vou convidar você a fazer essa oração no seu coração assim: Senhor, eu reconheço que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e peço ao Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Estamos todos nós de olhos fechados. Se você quer receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, nesta noite, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe a sua vida ali. Mais alguém que queira receber Jesus como Salvador e Senhor? Senhor, aqui estão as vidas das pessoas que estão aqui, daqueles que estão em casa, também pela internet. Ó Deus, eu sei que existe pessoa aqui nesta noite que precisam recebê-lo como Salvador e Senhor. Cumpra, Senhor, o teu propósito na vida de cada um aqui. Nós te louvamos, nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém.